1897. Parte 1. Vida em Vênus. Gostaria de destacar especialmente que isto não é literatura sensacionalista da época. É um manual para oficiais. Nossa postura diante da informação deve ser especial. Se o alto comando do Exército sabia disso, podemos imaginar o quanto os oficiais compreendiam e como relacionavam causas e efeitos dos acontecimentos. Acompanhando a profundidade dos processos que trazem mudanças ao mundo ao nosso redor, vida em Vênus. Todos os seres espiritualmente racionais, aos quais Deus predestinou viver, existir e se aperfeiçoar em nosso sistema solar após sua criação, imediatamente são estabelecidos nas esferas da vida astral do planeta Vênus. Ao chegarem nessas esferas em corpos astrais, podem ficar invisíveis aos habitantes de Vênus, convivendo, conhecendo costumes, moral, hábitos e modo de vida deles. O espírito protetor, designado por Deus, os guia em Vênus e alerta sobre o bem e o mal dos habitantes. Mostram a eles toda a diferença entre si, os previnem contra o mal e se esforçam ao máximo para despertar neles bons sentimentos e o desejo de imitar o bem. O espírito protetor, ao indicar o rumo da atividade que o ser a ele confiado deve tomar, escolhe o tipo de vida que será mais útil para ele ao nascer em Vênus e o familiariza detalhadamente com todas as suas particularidades. Ele se esforça para fazer seu protegido entender que está começando sua trajetória de vida em um planeta extremamente difícil em termos de existência, cheio de tentações, vícios, doenças e privações. Mas que todas as suas vidas futuras dependem dos bons resultados desta vida e, por isso, ele deve se esforçar para vivê-la da melhor forma possível. Deve viver em Deus e no amor ao próximo. O espírito protetor chama sua atenção para o fato de que, durante o tempo de vida em Vênus, ele estará completamente entregue ao seu próprio arbítrio e à sua livre vontade. Que ele não terá um anjo da guarda capaz de protegê-lo das calúnias da maldade. Por isso, ele deve agir com ainda mais cautela, pois só pode contar com suas próprias forças e com seus próprios cuidados consigo mesmo. Na maioria das vezes, essas criaturas recém-chamadas à vida, essas almas jovens convocadas por Deus da inexistência, ficam tão felizes por terem recebido a vida. Eles gostam tanto da vida que todo o planeta, com todas as suas condições difíceis, lhes parece um paraíso. Com entusiasmo, eles antecipam o prazer de viver aqui e, seguindo o conselho do espírito protetor, aceitam a vida escolhida por ele. Todos os tipos de vida em Vênus causam a mesma impressão neles. A impressão agradável os faz aceitar qualquer forma de vida, desde que possam viver, pois valorizam muito a vida. Vênus não nos causaria uma impressão tão agradável, pelo contrário, ficaríamos horrorizados ao vê-la, pois à primeira vista ela nos causaria a impressão mais deprimente. O corpo das pessoas de Vênus externamente se assemelha ao nosso. Eles, assim como nós, mantêm-se em posição ereta, têm como nós braços, pernas e cabeça, mas todo o corpo é extraordinariamente grosseiro e pesado. Ele pesa quase 4 vezes mais que o nosso e oprime os habitantes de Vênus incomparavelmente mais do que o nosso corpo terrestre nos oprime e limita. O solo de Vênus é tão grosseiro e pesado quanto o corpo deles. É quase estéril, extremamente difícil de cultivar e por isso os habitantes de Vênus quase não o cultivam. A água em Vênus é tão densa quanto o mercúrio da Terra, permitindo que andássemos sobre ela sem medo. O ar do planeta Vênus nos causaria mais a impressão da nossa água do que do nosso ar, pois esse ar dificulta bastante a locomoção. A vegetação é incrivelmente áspera e pouco atraente. Praticamente não há flores brilhantes no planeta, em lugar nenhum, em nada. As árvores são extraordinariamente altas, cerca de 10 vezes mais altas do que as nossas maiores árvores. Os troncos desses gigantes são tão grossos que, em um único oco, às vezes vivem várias famílias. As árvores são de uma estrutura tão resistente que os habitantes de Vênus ainda não encontraram uma maneira de derrubá-las, pois não possuem ferramentas ou dispositivos adequados para isso. A folhagem dessas árvores e arbustos tem um tom marrom sombrio, sem folhas macias visíveis. Tudo isso é elástico, dobra sem quebrar. São protuberâncias, crescimentos, cheio de nós, tortuoso e pouco atraente. Entre essas árvores há também frutíferas, mas seus frutos têm casca grossa, são secos e sem sabor.
Eles se parecem muito com nossas nozes ou pinhas, mas são de tamanho enorme e suas cascas são tão resistentes que o habitante de Vênus não consegue abri-las sem ferramentas especiais. A grama lembra nosso junco, é muito resistente e elástica, até as flores têm cores escuras e indefinidas. A paisagem de Vênus é pouco atraente e muito severa. Vênus tem muitos animais, principalmente predadores, que são grosseiros e pesados, refletindo a natureza do planeta. Entre eles há criaturas gigantes, todas más, gananciosas e vorazes. As pessoas vivem não apenas em ocos de grandes árvores, mas também em cabanas subterrâneas, cavernas e barracas, sempre em grandes comunidades e bem próximas umas das outras. Eles nem sequer têm o costume de ter um cômodo ou espaço para uma pessoa só, onde alguém possa se isolar, se concentrar ou descansar. Mas todos eles dormem e comem juntos, várias famílias em uma mesma barraca ou caverna. O homem em Vênus é escravo de sua organização, paixões, caprichos e libertinagem. As necessidades de seu corpo grosseiro escravizam tanto o homem e ele não tem força de vontade suficiente para ao menos resistir um pouco ao impulso de sua natureza fraca. As pessoas de Vênus são extremamente sensíveis ao clima e às mudanças de temperatura e, em geral, são muito propensas a doenças. Sua saúde é afetada pelas menores causas físicas e elas se recuperam muito lentamente. Em Vênus, as pessoas costumam ter pouca energia e sua força física mal basta para mover o corpo. Eles andam devagar e se cansam rapidamente, mas isso não os impede de serem extremamente orgulhosos, teimosos, arrogantes e de terem um caráter extraordinariamente persistente. Cada um quer impor sua vontade e não cede de jeito nenhum. Entre eles há constantes brigas, lutas e guerras. Eles realmente matam uns aos outros impunemente. Lá só o mais forte vence. Quem ganha está certo. E eles comemoram. O forte mata o mais fraco e imediatamente o devora cru, sem se preocupar se o derrotado ainda está quente e nem completamente morto. Em Vênus, eles se alimentam quase só de carne, incluindo animais, pessoas e qualquer coisa que consigam para sobreviver. A mãe frequentemente come o próprio filho cru sem preparo prévio, pois eles não têm a possibilidade de assar ou cozinhar. Como não há fogo em todo o planeta, eles nem sabem o que é fogo. No geral, eles não cuidam nem de si mesmos, nem do seu planeta. Restos de comida e lixo das refeições e moradia ficam acumulados nas casas e arredores. Tudo isso apodrece, espalha mau cheiro, contamina o ar, a água e a terra e gera doenças. Pessoas morrem aos montes e seus corpos apodrecem próximos às casas. Animais selvagens atacam e destroem comunidades inteiras. Como o ser humano não sabe se defender nem se proteger de animais selvagens. Ninguém quer trabalhar para os outros, ninguém quer defender ou ajudar o próximo. Por isso, não há possibilidade de formar qualquer sociedade para algum tipo de defesa. Todos pensam apenas em si mesmos, e cada um é inimigo do seu próximo. Sem amizade, amor ou compaixão. Vivem juntos, mas continuam distantes em espírito e sempre demonstram seu ódio abertamente. Em Vênus não há ciência e o conceito de Deus e virtudes é bem limitado. Deus não deu aos venusianos um anjo da guarda individual como fez com os terrestres. Os habitantes de Vênus são deixados completamente à própria sorte. E cada um vive como quer, conforme permite sua consciência e sua mente ignorante. Sem orientação superior ou direção de espíritos protetores. Legendas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok. Como não se deve viver e até que ponto uma pessoa pode chegar à degradação vivendo por conta própria e sem pedir a ajuda de Deus? A ausência dessa orientação superior de Deus é amplamente aproveitada pela força do mal. Ela dominou o planeta e, de modo invisível, induz as pessoas a más ações. Violentar a vontade de alguém ou forçar uma pessoa a fazer o mal que ela não deseja fazer
Ela, é claro, não pode em Vênus, assim como na Terra ou em qualquer outro lugar do universo, mas evocar dos recantos mais profundos da alma de cada um, semelhante a si, um sentimento ou inclinação maligna, para ela é incomparavelmente mais fácil em Vênus do que em qualquer outro lugar, pois o próprio habitante de Vênus não é capaz de oferecer-lhe qualquer resistência. E ele não tem um anjo da guarda que possa protegê-lo a qualquer momento e avisá-lo sobre o perigo que o ameaça. Sem dúvida, todos os desejos e inclinações malignas de cada pessoa acabariam se manifestando. Portanto, a força maligna só faz o bem às pessoas, provocando-as a tempo e assim facilitando e acelerando a reação. Por esse serviço prestado pela força maligna, a pessoa de Vênus só deve agradecê-la, pois ela realmente lhe presta uma grande ajuda, reduzindo o tempo de permanência nesta vida difícil. A vida em Vênus é realmente curta, ela é pela metade mais curta do que a nossa vida terrestre. Raramente alguém vive em Vênus mais de 50 dos nossos anos. Apesar das dificuldades em Vênus, as pessoas têm ainda menos vontade de deixá-lo do que na Terra. A morte os assusta ainda mais do que assusta os habitantes da Terra, e nenhuma doença ou sofrimento pode fazê-los desejar a própria morte ou sequer se resignar ao próprio destino. Eles lutam contra a morte como contra o pior dos inimigos. E, ao mesmo tempo, não despertam em ninguém compaixão nem palavras de consolo. E morrem sem se reconciliarem com a própria consciência, sem saber o que é a morte, para onde ela leva e por que ela existe. Após a morte, as pessoas vivem nas esferas astrais de Vênus e, guiadas por espíritos protetores, avaliam a vida recém-vivida. Eles relembram sua vida, todos os seus atos e todas as suas maldades. O espírito protetor os leva para outros planetas, mostra como vivem pessoas com mais desenvolvimento moral e os conduz à Terra e Marte. Mostra a eles a diferença entre como deveriam ter agido e como realmente se comportaram e agiram. Ensina o bem, busca despertar arrependimento e vontade sincera de mudança. Se a pessoa começa a perceber que é pecadora, se ela apenas reconheceu a diferença entre o mal e o bem e toma decisões sinceras de se corrigir, então a difícil tarefa da vida em Vênus para essa alma jovem e ainda inexperiente na arte da vida pode ser considerada concluída. Vênus é um planeta de provação. Vênus, o objetivo da vida nela estabelecido por Deus, é despertar os lados sombrios e maus das qualidades da alma, se é que todos eles foram despertados. Se a pessoa reconheceu isso em si mesma e também percebeu que sem a ajuda de Deus ela não pode lidar com isso sozinha, ela pede a Deus que a ajude nisso. Se ele apenas toma decisões sinceras de se corrigir em sua próxima vida, então suas provações em Vênus são consideradas concluídas. E essa alma é apresentada ao julgamento de Deus. No julgamento de Deus, a alma faz de forma totalmente consciente e voluntária uma promessa a Deus de, em sua próxima vida, corrigir os pecados e más ações passadas e expiar todo o mal que trouxe ao mundo. Depois disso, Deus a abençoa para a vida na terra, concede-lhe novos dons de sua graça, renova-a e novamente. A alma renascida é transportada para as esferas da terra, onde, com novas forças e com o sentimento mais reconfortante de um coração aliviado, começa sua nova atividade de vida. A transição dos habitantes de Vênus para a Terra já é por si só uma grande recompensa para ele. A vida na Terra, após uma vida difícil em Vênus, parece-lhe um verdadeiro paraíso. Ele não pode desejar mais nada para si, pois não compreenderia uma vida melhor e mais elevada. Ela não poderia lhe dar tanta felicidade quanto a vida na Terra, com a qual ele já sonhava há tempos, pois lhe é compreensível, acessível e representa seu ideal. Parte 2, Vida na Terra e Marte. É assim, sem aqueles curiosos robôs americanos em Marte, sem Photoshop marciano, nem fotos tiradas nos desertos de Nevada, que nos é contada a vida em Marte. O livro didático em estudo. Seguimos nos familiarizando com o livro didático para oficiais do Quasar. É sabido que nos documentos daquela época que restaram, tudo está falsificado, distorcido, incompleto ou trocado pela história oficial. Vale notar que essas artimanhas funcionam como um filtro para selecionar os escolhidos. Aqueles que têm sede de conhecimento, quem realmente precisa disso, vai consegui-lo. Para os outros, aqueles que não se esforçam, esse tipo de conhecimento será prejudicial.
A vida na Terra é amplamente abordada nos livros didáticos, geralmente em reflexões moral-filosóficas. São cerca de 50 páginas, portanto, vamos focar na descrição do mecanismo de transição da alma entre planetas. Bem, e depois, sobre a vida em Marte, vamos postar todo esse material disponível sobre a vida na Terra. No começo, após sua transição para a Terra, a pessoa vive nas esferas astrais da Terra, em corpos astrais, em um grau de materialidade correspondente a essa esfera, que já é incomparavelmente mais rarefeita do que a esfera de Vênus. Aqui, ele se familiariza com a vida terrena em todos os seus detalhes e, sob a orientação dos espíritos protetores, se prepara para entrar nela. Agora, ele mesmo escolhe o tipo de provações da vida que lhe parece mais útil para sua própria correção. O espírito protetor apenas aconselha e o orienta na escolha. Ao mesmo tempo, o espírito protetor já lhe impõe certos deveres de supervisão sobre alguma parte do universo. Ele lhe confia o cuidado de alguns animais, peixes, aves ou insetos, ou lhe encarrega de dirigir certos fenômenos da natureza, ou de supervisionar, ou de orientar fenômenos do reino vegetal, ou qualquer coisa para a qual essa pessoa se mostre mais apta. Ninguém deve recusar seus meios e forças para cumprir os desígnios divinos, participar do movimento geral do processo mundial e trabalhar sob a orientação e instrução dos espíritos protetores. Após descansar da difícil vida anterior em Vênus, acostumando-se à vida na Terra e escolhendo para si o tipo de provações terrenas, a pessoa nasce na Terra em um corpo material denso, com a intenção mais decidida e sincera. Com boas ações nesta vida, cobrir todos os pecados e maldades cometidos por ele em Vênus e assim expiar o mal que trouxe ao mundo. Assim, nós, todos os habitantes da Terra, começamos a viver aqui em circunstâncias bastante complicadas. Afinal, a vida em Vênus despertou em nós e nos mostrou todas as nossas más qualidades, todos os vícios, pecados, e não corrigiu nada. Em Vênus, adquirimos hábitos e habilidades ruins e pecaminosos, dos quais prometemos a Deus nos livrar e superar. Aqui, na Terra, ou, em outras palavras, caímos em Vênus e entramos na vida terrena manchados, corrompidos. Comprometemo-nos a limpar nossas impurezas na vida terrena e cobri-las com boas ações. Essa circunstância complica extremamente a nossa vida terrena. Estaríamos muito menos ligados a ela se isso não pesasse sobre nós. Isso é, por assim dizer, uma maldição do Senhor, da qual nós mesmos somos os diretos culpados, e portanto também os diretos responsáveis. Nessas condições, podemos nos perguntar: por que sofro na Terra se não fiz nada de errado? Todos nós já trouxemos tanta dor ao nosso Criador, semeamos tanto mal entre nossos semelhantes e no mundo visível, antes mesmo de entrarmos na vida terrena. Devemos carregar nossa cruz com humildade, obedecer à vontade de Deus, buscar nosso autoaperfeiçoamento e enfrentar com dignidade as provações da vida na Terra. A Terra é um planeta de expiação dos pecados, e o principal objetivo da vida aqui é se livrar dos hábitos pecaminosos adquiridos em Vênus e se desapegar do mal. Em segundo lugar, habituar-se ao bem e cultivá-lo em si mesmo. E em terceiro lugar, com boas ações feitas na Terra, cobrir e expiar todo o mal que trouxemos ao mundo exterior, a nós mesmos e aos seres ao nosso redor, com todas as suas consequências. Ao compreender o significado principal do objetivo da vida terrena, qualquer um entenderá que a Terra ainda não é um planeta de felicidade, de bem-aventurança, mas sim um planeta de trabalho árduo e intenso na transformação de si mesmo e de todo o seu ser interior. A falta de desenvolvimento do bem enraizada nele, a prática em sua dimensão mais ampla, não é o objetivo da vida na Terra, mas sim do próximo planeta, Marte. Lá, o ser humano viverá no bem, praticará o bem nas dimensões mais amplas, se enraizará nele e colherá seus frutos agradáveis. A vida em Marte. A bênção de Deus para transferir sua atividade vital da Terra para Marte sempre é recebida pelo ser humano com o maior entusiasmo. Vivendo na Terra e visitando Marte, ele já se familiarizou com a vida lá há tempos. Por isso, ele sabe muito bem que a vida tanto nas esferas astrais de Marte quanto no planeta material é incomparavelmente melhor do que a vida na Terra e em suas esferas astrais. Por isso, ele agradece a Deus de coração por suas grandes misericórdias, entendendo que o ser humano não pode esperar de Deus um paraíso melhor que este.
A vida e os desejos dos habitantes de Marte são totalmente compreendidos pelos humanos da Terra. Em Marte, não há tarefas difíceis ou impossíveis e as condições são tão confortáveis que superam até os sonhos dos humanos na Terra. Ao se transferir das esferas da Terra para as esferas de Marte, o ser humano renovado, renascido e que aceitou a redenção recebe também um corpo de matéria astral de Marte, que é incomparavelmente mais sutil do que o corpo da esfera da Terra. Agora, suas forças e habilidades espirituais tornaram-se incomparavelmente maiores. O corpo é mais sutil, o espírito mais poderoso, a compreensão da verdade mais profunda e, por isso, ele tem a possibilidade de visitar livremente áreas incomparavelmente maiores do universo. Seu horizonte se amplia a cada dia, pois, especialmente no início, ele está constantemente explorando esses novos mundos e novas esferas de diferentes vidas que só agora se tornaram acessíveis para ele. Ele estuda, se familiariza com eles e enriquece seus conhecimentos. Os espíritos protetores das forças celestiais agora lhe dão uma grande responsabilidade pelo universo e por seus seres. Agora, ele próprio é responsável por suas ações e lhe é dado para guiar e instruir muitos seres de desenvolvimento inferior ao dele. Nas esferas de Marte, ele vive incomparavelmente mais tempo do que viveu nas esferas da Terra. Essa permanência é muito agradável e alegre para ele. As responsabilidades que lhe são atribuídas constituem uma sequência contínua de felicidade e bem-aventurança em constante mudança. No cumprimento de cada responsabilidade que lhe é confiada, ele sente dentro de si a maior recompensa do Senhor, que lhe dá novas forças e a oportunidade de ser útil a Deus no cumprimento de seus santos desígnios. Cada boa ação o fortalece no amor a Deus e a tudo o que foi criado por ele, e ao mesmo tempo lhe dá ainda mais oportunidades de espalhar sua bondade entre as pessoas em um grau cada vez maior. Toda a sua permanência nas esferas de Marte é como um dia extremamente feliz e alegre, que fortalece e eleva todas as suas forças espirituais, aproximando-o de Deus e tornando-o um ser plenamente realizado em toda a sua alma, devotado a Deus e aceitando com entusiasmo o seu olhar. Quão pequena é a felicidade, a bem-aventurança que ele sente ao permanecer nas esferas de Marte? Como pouco buscou a verdade e se aproximou de Deus, ele percebe que há uma felicidade maior, um conhecimento mais profundo e níveis de amor e bondade ainda inacessíveis a ele. Por isso, ele ainda não pode se aproximar de Deus, na medida em que atualmente lhe é desejável, na medida em que atualmente já se tornou uma necessidade para ele. Para alcançar isso, ele sabe que precisa se fortalecer ainda mais no bem e no amor através de uma nova vida. No corpo material de Marte, o renascimento do bem. Apesar de a vida no corpo material em Marte não ser tão fácil e abençoada quanto a vida em suas esferas, ele pede conscientemente a Deus permissão para aceitar essa vida. Ele sabe muito bem que, por meio dela, ele se enraizará ainda mais no bem e no amor, e terá a oportunidade de trazer mais benefícios a ele, pois compreenderá melhor os mistérios de sua sabedoria. Se Deus abençoa sua escolha, ele nasce em Marte e, ao aparecer pela primeira vez na vida, recebe um anjo da guarda, com quem não se separa mais até o fim da vida e de todo o estado pós-morte de Marte. Ele escolhe seu modo de vida em Marte. Ele conhece todos os pontos fracos do seu desenvolvimento espiritual que o impediram de se aproximar de Deus e sabe quais provações serão mais úteis, pois estudou detalhadamente a vida das pessoas em Marte. Ao fazer essa escolha, de forma totalmente consciente, ele tem certeza de que alcançará bons resultados através da vida em Marte. Pois a consciência da vida e as tarefas de vida do planeta Marte não estão tão ocultas das pessoas como estão na Terra. E todas as condições de vida ficam mais fáceis e agradáveis. Em Marte não existem países, estados, línguas ou nacionalidades diferentes, nem inimizade entre as pessoas. Sem propriedade ou dinheiro, não existem ricos, pobres, luxo, necessidade ou inveja. Em Marte não há nem mesmo cidades, esses grandes centros populosos que contaminam o ar, a água, a terra e as pessoas, desenvolvendo a necessidade. Doenças, depravação física e mental, além de concentração, exploração, dominação, poder, opressão e todo tipo de violência.
Mesmo assim, em Marte não existem militares, tribunais, polícia, autoridade ou chefes. Além da palavra de Deus, não há outro castigo além do amor a Deus e do temor de irritá-lo e transgredir sua vontade. A sagrada lei. Em Marte, cada um é plenamente servo de seu próximo, o mais fiel ajudante e um amigo atencioso e cuidadoso. Lá, já é considerado pecado não fazer aquela boa ação e não prestar aquela atenção ao próximo que a pessoa poderia fazer. Cada um considera seu dever mais sagrado antecipar o desejo do próximo, se houver ao menos a menor possibilidade, e demonstrar a todos a mais sincera atenção e o mais profundo cuidado. Em Marte, todos possuem igualmente os recursos e comodidades, sendo também os trabalhadores mais dedicados, sempre pronto a dedicar todas as suas atividades e esforços para melhorar e preservar seu planeta e para aumentar sua produtividade. Qualquer luxo ou excesso de reservas já é visto como pecado, pois aquilo que fica improdutivamente parado, sem uso ou necessidade para um, poderia servir de forma útil para outro. Por isso já é considerado roubo. Principalmente, toda a atenção e os cuidados dos habitantes de Marte são voltados para o cultivo do solo e para o que nele cresce, pois em Marte, tanto as pessoas quanto os animais se alimentam exclusivamente de comida vegetal, principalmente de frutas. O termo assassinato não existe neste planeta com seu significado completo. Somente Deus tem o direito de tirar a vida e mais ninguém. Todos devem, seguindo o exemplo do Criador, aumentar o que vive, mas não destruir. Em Marte, usando o nosso calendário, as pessoas vivem cerca de 500 anos. O solo de Marte é extraordinariamente solto e leve. Ele é incomparavelmente mais leve que o nosso. Só poderíamos compará-lo em peso à pluma mais leve ou à neve fofa, e certamente não conseguiríamos andar sobre ele. Toda a matéria de Marte tem exatamente essa rarefação e leveza. A água deles não conseguiria saciar nossa sede, quase poderíamos respirar essa água. Da mesma forma, o ar deles é rarefeito. E tudo o que existe no planeta é leve e delicado. Sobre os habitantes de Marte, não se pode dizer que eles ganham o pão com o suor do rosto, pois para eles o trabalho é um entretenimento agradável e nada penoso. A principal tarefa da agricultura é desenvolver novas espécies de plantas. Mas, além de tudo isso, os habitantes de Marte possuem máquinas tão perfeitas e uma abundância de todos os tipos de motores gratuitos, sobre os quais nós, habitantes da Terra, nem sequer conseguimos imaginar. Eles utilizam diferentes máquinas automáticas, ferramentas e os mais variados dispositivos junto com seus motores gratuitos. Em Marte, existem muitas plantas que brilham à noite e acendem com luzes variadas. Os habitantes de Marte fazem uso extensivo dessa característica. À noite, os jardins se iluminam como de dia. A casa é um espaço de descanso, privacidade e oração. Por isso, cada morador tem seu quarto especial. Essa condição é considerada obrigatória e ninguém a desrespeita. Em Marte, pegam roupas novas na fábrica e deixam as antigas lá, nem tem roupas extras. De modo geral, os marcianos se parecem conosco. Poderíamos dizer que eles têm nossa aparência, não fossem muito mais bonitos, elegantes, leves e graciosos em todos os movimentos e gestos. Em seus olhos, a semelhança conosco aparece pela inteligência, autoconfiança, força de vontade e vivacidade. A beleza das mulheres é surpreendente, sua modéstia, elegância e graça em todos os movimentos, em todos os gestos e em tudo. Alcançou tal perfeição que todos nós, habitantes da Terra, nos curvaríamos diante delas, completamente encantados. Homens e mulheres têm direitos iguais e vestem-se quase igual, sem ligar para detalhes menores. O modo comum de locomoção em Marte é voar pelo ar, tanto em aparência quanto em forma. Todos os aparelhos voadores são extremamente variados. Eles utilizam todos os tipos de motores, na maioria das vezes elétricos, mas há aparelhos voadores controlados pela força de vontade. Em todas as reuniões alegres participam não só as pessoas, mas também seus anjos da guarda. Eles se divertem junto com as pessoas, correm despreocupadamente, conversam ou se dedicam à música ou ao canto. Existe uma doença em Marte que para eles é terrível e traz grande tristeza à região. De vez em quando surgem em Marte pessoas que mantêm alguns hábitos e inclinações da Terra.
Alguns deles desejam dominar, outros relutantemente permitem que usem aquilo que consideram sua própria propriedade e começam a esconder seus bens, e guardar para si aquilo de que não precisam e que não estão usando no momento. Esse comportamento chama atenção imediatamente para eles. Além disso, o corpo deles, devido à depravação moral, torna-se mais grosseiro e ganha traços de um humano terreno. Por isso, ele não consegue esconder sua doença dos outros. Cristo viveu neste planeta 2 vezes e durante suas 2 estadias ele revelou às pessoas tudo o que elas precisam saber e ao que devem se apegar. Sabendo disso, cada um sabe o que deve evitar e do que deve ter medo. Por isso, em Marte todos chegam à verdade diretamente sem as artimanhas científicas que nós, da Terra, acreditamos um dia usar para alcançá-la. Em Marte há escolas para animais, onde eles aprendem a trabalhar e ser úteis às pessoas. Essa ciência é assimilada com tanto sucesso que há animais que trabalham de maneira tão eficiente quanto algumas máquinas e ainda cumprem seu trabalho com tanta dedicação que não há necessidade de forçá-los. Ninguém, é claro, se permite não só bater em um animal, mas nem mesmo demonstrar impaciência ao lidar com ele. Após morrer em Marte, a pessoa permanece nas esferas ao redor do planeta, sem novidades, pois durante a vida, ainda em corpo material marciano, ele visitou essas esferas várias vezes e as conhece bem. Ele sabe que a felicidade de cada um não depende do lugar onde está, mas da quantidade de bondade e amor que existe na alma da pessoa e do grau de proximidade dela com Deus. Por isso, morrendo com o coração tranquilo, ele, sem qualquer interrupção, assim como as forças celestiais, assume para si as preocupações com o progresso das obras de Deus e sua felicidade e bem-aventurança não tem fim. Ele permanece nas abençoadas esferas astrais de Marte, até que Deus lhe destine a vida em Júpiter.